Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Possamos escutar o Evangelho desse 15º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé, na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. As outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem conhece essa leitura deve ter estranhado, porque eu li um texto mais curto. Mas essa leitura curta foi proposital, para que a gente possa, agora às 11 horas, participar da Santa Missa online, ao vivo, e escute o Evangelho completo, a homilia completa. Aquilo que for possível falar agora, eu falarei. E aquilo que não for possível, eu vou falar mais tarde. Tá bom? Parábola do semeador é uma parábola muito conhecida. Quantas pessoas de literatura, creio que Padre Antônio Vieira, enfim, exploraram esse texto pela sua riqueza. Então, Jesus Cristo ele usa uma parábola para explicar aquilo que ele quer nos dizer, uma mensagem. O semeador ele poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser um professor, poderia ser um evangelizador, poderia ser um pregador. Mas é muito bonita a comparação. E vamos recortar os tipos de terreno que a semente cai. O primeiro terreno é a beira do caminho. As sementes caíram à beira do caminho. O que foi que aconteceu? Os pássaros vieram e comeram. Ou seja, as sementes caíram à margem, não foi no centro, não foi no coração. As sementes ficaram naquilo que era mais periférico, naquilo que era mais dispensável, naquilo que era secundário. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. Ou seja, caíram no meio das pedras. A pedra, ela não absorve água, ela não absorve nada. Ela é impermeável. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Nesse terreno tomado de pedras, as sementes brotaram, mas foi na superfície, ou seja, não havia profundidade. Não havia consistência, não havia um alicerce bem feito. Fala também que as plantas ficaram queimadas quando o sol apareceu. As plantas também secaram, porque não tinham raiz. Algo sem profundidade não tem raiz, não tem sustento. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos nos recordam também o joio e o trigo. O trigo, a boa semente, a boa palavra, e o joio que se parece com o trigo, mas não é o trigo, sufocou o próprio trigo, se misturava. E por último caiu em terra boa, onde produziram diversos frutos. É importante nós olharmos essa comparação e olharmos o nosso próprio coração, a nossa própria mente, a nossa própria fé. Como eu tenho falado diversas vezes, Mateus é o evangelista que mais fala do reino de Deus, é o que mais fala também de justiça. Ele também que nos fala das parábolas. Então é importante perceber como é que anda a nossa fé. Quando nós rezamos, quando nós ouvimos a palavra, que fim, que lugar nós oferecemos a palavra de Deus. Nós deixamos sempre de lado, à beira das situações da nossa vida. Nós permanecemos duros, frios, impermeáveis da palavra de Deus. Muita gente fala assim, a palavra é muito bonita, mas não é para mim. Essa homilia, essa oração é muito bonita, mas não é para mim. Eu não estou precisando dessa oração, dessa palavra. Então a pessoa torna-se resistente àquilo que Deus quer dizer. E se a pessoa acolhe, mas é uma acolhida desconfiada,
Aquela semente, ela não vai criar profundidade, ela não vai ter raiz, logo aquela verdade, aquele anúncio vai passar. Pessoas que escutam a palavra pelo ouvido e saem pelo outro. Vem ainda a que caiu no meio dos espinhos. Você escuta, às vezes com simplicidade, com humildade, com confiança, mas sempre vem alguém ou alguma coisa para questionar, para duvidar. E isso também atrapalha a própria fé. Como eu sempre tenho falado, a fé não é uma questão de sentido. É muito fácil ver aquilo que eu toco, ver naquilo que eu creio. Aliás, é muito fácil ver aquilo que eu toco. É muito fácil eu crer naquilo que eu vejo. É muito fácil crer naquilo que eu posso segurar. Mas como é exigente eu crer naquilo que eu não posso sentir, aquilo que eu não posso ver. É muito mais exigente. Então, fé passa muito por essa dimensão. Às vezes, as nossas realidades particulares sufocam a semente que a gente recebe. Nós temos um coração duro, a mente ignorante, e não quer acolher a palavra de Deus, duvida de tudo que a palavra nos diz. Às vezes, nós deixamos sempre a palavra de Deus em segunda, terceira, quarta e quinta opção. Deus nunca é a prioridade. Deus sempre é o complemento. Deus não é o centro da nossa vida. Aí fica difícil. Às vezes, o que está na raiz de tudo são as nossas escolhas, as nossas paixões, a nossa humanidade. Não é o nosso desejo para que a palavra de Deus gere fruto dentro de cada um de nós. Às vezes, nós sufocamos a palavra de Deus. Ou deixamos sufocar. Mas também, graças a Deus, tem aqueles que acolhem a palavra e permitem que essa palavra gere fruto. Gerar fruto é muito interessante nessa dimensão de gerar. Quem fez, quando criança, aquela experiência do caroço de feijão, né? Caroço de feijão, no algodão, e depois de uns dias que fez aquela experiência no algodão úmido, o grão se rompe e nasce a nova planta. Ter fé é também se permitir romper, amadurecer, se abrir aquilo que é novo. Então, muito importante este momento. Por isso que a gente nunca pode dizer que sabe tudo sobre a fé. A gente sempre tem algo a aprender a todo momento da nossa vida. Se a gente achar que já sabe tudo, tem algo de errado. É melhor recomeçar a catequese, recomeçar a ler o catecismo, recomeçar a ler aquilo que a igreja orienta, que este é o caminho. Tá certo? Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Reforço, 11 horas teremos a Santa Missa, 18 horas o Santo Terço. Por intercessão da nossa Padroeira Imaculada Conceição, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.